O câncer tem cura e eu quero convidar você para assistir hoje a live sobre açúcar, bandido ou mocinho no câncer. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, já tive câncer no pâncreas, metástase no fígado e estou aqui para ajudar você a ter uma alimentação focada para remissão no câncer. Deixa eu registrar aqui o tema da nossa live hoje, que é muito questionado tanto por pacientes, tanto pelos familiares, por pessoas que não têm câncer também. Elas sempre me perguntam: Alexander, açúcar causa câncer? Alexander, eu já retirei o açúcar da minha alimentação. E daí vai. Existe uma combinação infinita de situações no qual a pessoa, quando se depara com câncer, ela começa a se questionar, ela começa a se falar se esse é o caminho, se essa é a melhor forma. Então, vamos lá. Qual que é o meu intuito com essa apresentação? Mostrar para você quem é o açúcar. Muitas pessoas não entendem bem o que é açúcar, então eu vou te falar quem são os açúcares. Vou falar das substâncias que podem se transformar em açúcar, e isso é um olhar de atenção especial. E vou falar também dos famosos exames, o PET scan, que é um exame que as pessoas falam que o tumor consome mais açúcar e esse tumor ilumina. Então vou explicar direitinho como é que funciona essa situação e vou falar de como você pode ter um olhar diferente desse radical de que o caminho é eliminar todo o açúcar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, quando a gente fala de açúcar, a gente precisa lembrar o que é essa molécula, o que é essa substância. É aquilo que torna doce, aquilo que é doce ao contato no seu paladar. Então a gente tem algumas substâncias que são chamadas de glicose, são chamadas de sacarose, de frutose, galactose e assim por diante. A própria lactose também é um açúcar, por isso que o leite ele tem um leve dulçor, né? Um leve sabor doce. E essas substâncias são açúcares. Onde elas estão presentes? Se eu for pensar na cana-de-açúcar, que é o principal açúcar que nós temos no Brasil, a gente vai ter a sacarose, que está ali presente na cana-de-açúcar. A sacarose, quando o seu corpo faz digestão, transforma ela em glicose e frutose. Então você tem a glicose, que também está presente nas frutas, a glicose ela está presente na cana, junto com a sacarose existe a glicose ali também presente na própria cana. Eu tenho na fruta a presença da frutose, que é o principal açúcar da fruta. Não é a sacarose o principal açúcar de muitas frutas, por isso que a fruta é extremamente doce. A frutose é mais doce do que a glicose, do que a sacarose. Muitas vezes a gente usa essa estratégia com os pacientes para que eles prefiram frutas, exatamente para que ele tenha aquela sensação do doce. Nós temos no mel a própria frutose, a própria glicose, a própria sacarose, uma combinação diferente, uma combinação diversa desses açúcares ali dentro do mel. No leite a gente vai ter a galactose, vai ter a lactose, todo leite de mamífero tem lactose, que é esse açúcar que para algumas pessoas, apenas 10% da população, sentem uma certa intolerância quando ingere o leite, então a pessoa tem dor abdominal ou distensão abdominal ou tem mais gases, mas de maneira geral a maioria da população não tem problema com lactose. Quem tem muito problema com lactose, acho que vale a pena destacar, são os orientais, porque por conta da formação das populações asiáticas orientais, não houve o contato muito grande com os mamíferos, com cabras, com ovelhas e com vacas. Como eles tinham um arquipélago muito próximo ao mar e comiam bastante peixe, a fonte principal de proteína deles era um peixe. Diferente do centro da África e do centro de outras regiões do mundo, onde havia a criação do animal, né, o mamífero, a vaca, houve uma seleção natural para que o corpo produzisse mais lactose por conta desse uso contínuo do leite de vaca do que dos povos asiáticos. Então, se você conversa com o povo asiático, eles vão ter intolerância à glicose de uma maneira gigantesca, diferente de outros povos que não têm isso tão forte, né? Isso houve uma adaptação genética ao longo da nossa formação, ao longo da nossa história.
E aí tem aquela questão máxima de que, eu não posso comer açúcar, eu já tirei o açúcar. Essa é a frase mais comum que eu ouço de dezenas de pessoas todos os meses. Eu já tirei o açúcar porque o açúcar, ele alimenta o câncer. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o câncer, ele é alimentado por dezenas de nutrientes, assim como todas as suas células são alimentadas por dezenas de nutrientes. Um dos nutrientes que alimentam a célula saudável se chama açúcar, que é a glicose, assim como uma célula doente, como o câncer, também é alimentada. Então a gente tem que ter essa percepção, essa noção de que se uma célula está viva, e o câncer infelizmente está vivo, ele se alimenta de açúcar, se alimenta de oxigênio, se alimenta de água, se alimenta de diversos outros nutrientes, assim como a célula saudável. Se eu penso em uma pessoa que tira todo o açúcar da alimentação, vamos supor que ela siga essa orientação radical de tirar todo o açúcar da alimentação. Eu vou tirar todo o açúcar. Tá bom, o açúcar não vai ser necessário para a sua vida. Você consegue naturalmente produzir açúcar, isso é um processo natural do nosso organismo. A gente consegue, a partir do fígado, nossa víscera, fígado, ela consegue transformar gordura, consegue transformar proteína em açúcar. Isso é totalmente natural, faz parte do nosso metabolismo. E uma pessoa poderia ficar sem o açúcar. Eu não sigo essa linha por um motivo muito simples. O brasileiro adora doce e é possível controlar essa quantidade de doce com uma alimentação focada para remissão. Mas isso é um outro tópico, talvez de outra live que a gente faça. Mas a pessoa eliminou todo o açúcar, ela tirou todo o açúcar. Aí ela acha que não tem açúcar na alimentação dela. Mas a gente tem que lembrar que algumas moléculas se transformam em açúcar. E eu vou trazer exemplo para você, muito simples. O principal carboidrato, quando se fala carboidrato, a gente pode pensar no amido, que é uma forma de energia, uma forma de armazenamento da planta. Então, se eu tenho trigo, eu tenho carboidrato. Se eu tenho pão, eu tenho carboidrato. Se eu tenho macarrão, eu tenho carboidrato. Se eu penso em farináceos, eu tenho carboidrato, que se chama amido, é o nome da molécula que está ali dentro do vegetal. Esse amido, ele é formado por centenas de glicoses. Então, você tem a glicose, que é o açúcar, que está ligado a outra glicose. Pensa numa corrente, como se você tivesse uma corrente, cada argolinha da corrente é uma glicose, ela está emaranhada e virou uma molécula chamada amido. Acho que fica mais didático assim. Pensa numa corrente, essa corrente emaranhada, ela é chamada de amido e cada argolinha dela é uma glicose. Quando você ingere esse amido, mastiga esse amido e ingere, existe uma enzima chamada amilase, que está até na nossa saliva, que começa a quebrar essas correntes e começa a liberar o açúcar. Então, mesmo que você tenha retirado todo o açúcar, seja do achocolatado, do mel, do próprio açúcar da cana, ou do bolo, ou dos sucos que você vai preparar, mesmo que você tenha tirado todos os açúcares, se você continuar ingerindo massa em excesso, pão em excesso, biscoito em excesso, biscoito de polvilho, biscoito de água e sal, massa podre, massa folhada, o amido que está presente nesse farináceo vai se transformar em açúcar no seu sangue. Então é extremamente difícil a gente pensar em alguém eliminar todo o açúcar que entra no sangue, extremamente difícil. Até quem faz dieta cetogênica, que não é recomendação padrão para paciente com câncer, dieta low carb não é recomendação padrão para paciente com câncer, ele vai consumir açúcar. Para você ter ideia, uma dieta cetogênica ingere 50 gramas de carboidrato por dia. Pode ser o simples, pode ser o complexo, mas ele ingere. Uma dieta low carb ingere 150 gramas de açúcar por dia ou de carboidrato por dia. Ele pode fazer isso daí. Mesmo o cara que é mais intenso, que seria o cetogênico, ele vai continuar ingerindo carboidrato. Então, é bobagem pensar que você vai conseguir montar uma alimentação sozinho, sem a presença do carboidrato. Começando por aí, esse é o primeiro passo. Mas vamos supor que você fizesse isso, que você tivesse uma dieta só de carnes. Mesmo que você se alimentasse só de carne, você indiretamente vai fazer com que o seu corpo produza açúcar. Porque naturalmente o nosso corpo, para se manter vivo, para você me ver agora,
para você ouvir o que eu estou falando, para você pensar no que eu estou falando, existe açúcar dentro do seu cérebro. De onde veio esse açúcar? Se, entre aspas, você está comendo sua carne, e não é recomendação minha, tá? Mas, entre aspas, só para a gente seguir essa linha de raciocínio. Ela veio do seu fígado, ele pegou a proteína, digeriu a gordura que você comeu e transformou em açúcar. Então, é impossível eliminar açúcar do seu corpo e ainda bem que isso é possível. Ainda bem que a gente não consegue eliminar todo o açúcar, porque senão você estaria morto, você não estaria aqui na minha frente. Por outro lado, eu também não posso pensar que açúcar é oba-oba e açúcar é o mocinho da história. Açúcar nunca foi mocinho no tratamento de nenhuma doença e nenhuma vida de pessoa saudável. Mas é possível que você possa ingerir quantidades aceitáveis de açúcar sem comprometer o seu tratamento oncológico ou até mesmo um tratamento para uma pessoa com diabetes. Então, qual que é o olhar que eu quero trazer para você? Talvez você tenha tirado todo o açúcar da alimentação, mas continue ingerindo carboidrato em excesso. Esse carboidrato em excesso e esse açúcar em excesso são vilões gigantes para a formação do excesso de peso. E o excesso de peso é o grande inimigo hoje da população mundial. Lembrando que a principal causa de morte é doença cardiovascular no mundo, a segunda causa de morte é o câncer e a terceira está envolvida com síndrome metabólica, diabetes e outras situações. Todas essas três situações são favorecidas pelo excesso de carboidrato, pelo excesso de açúcar. Então é bem-vindo pessoas que reduzam a ingestão de açúcar, é bem-vindo as pessoas que reduzam a ingestão de carboidrato, que é extremamente excessiva, a população ingere carboidrato demais, por isso que fica com excesso de peso, e o excesso de peso está associado a 13 tipos de câncer. Se eu fosse conversar sobre isso há 20 anos, os médicos não iam nem prestar atenção no que eu estou falando. Mas só de forma intuitiva você começa a pensar, poxa, se alguém está acima do peso, isso não faz bem para ele. Será que esse acima do peso, além da doença cardiovascular, não pode trazer outros problemas de saúde? Hoje já tem a comprovação. Você tem, para pessoas gordinhas que estão acima do peso, um ambiente favorável para formar câncer de esôfago, para formar câncer de pulmão, para formar câncer de colo, câncer de fígado, câncer de vesícula, câncer de pâncreas e diversos outros cânceres. Então, excesso de carboidrato nunca foi saúde, nunca foi demonstração de que esse é o caminho para que você possa fazer o tratamento. Então, de maneira geral, eu até falo o seguinte, que o açúcar ele está mais para bandido do que de mocinho. O mocinho ele não está mesmo. Mas a gente não pode encarar isso de forma radical pelos pontos que eu apresentei para você. E quando a gente fala do câncer ingerindo açúcar, a célula normal também ingere, ela também consome, a gente tem que lembrar disso. Mas aí chega algum paciente que fala, mas no exame que eu fui fazer de PET scan, o tumor ele brilha quando tem açúcar. Não, não é, ele não brilha quando tem açúcar. Essa frase é muito forçada. Ele brilha quando entra em contato com fluordeoxiglicose. Se você realmente quer falar que ele brilha com alguma coisa, fale. Ele brilha com fluordeoxiglicose, que é uma substância marcada pelo flúor, e aí, quando se faz o exame de PET scan, as células cancerígenas consomem mais fluordeoxiglicose e ela brilha. Ela não consome glicose e brilha. Ela consome uma molécula de glicose que foi alterada, colocaram um átomo de flúor dentro dela, por isso que fala fluordeoxiglicose, 18F-DG, e essa substância sim brilha. Então é errado falar que o câncer brilha com glicose. Não brilha, porque senão todas as células do seu corpo iriam brilhar, porque todas elas consomem açúcar. Então essas situações que são usadas, às vezes não de maldade pelo profissional da saúde, mas de forma didática, não. O câncer seu ele consome açúcar e ele está brilhando. Na verdade, ele não está brilhando porque consome açúcar. Ele está brilhando porque consome uma substância utilizada no exame de PET scan chamada fluordeoxiglicose. Você pode até depois pesquisar na internet, fluordeoxiglicose 18F-DG. 18F, me perdoe. 18F. E aí você vai entender o porquê que essas situações acontecem. Então, qual que é o objetivo principal dessa minha apresentação? Mostrar para você que não é necessário ter adoração ao carboidrato, adoração ao açúcar e, ao mesmo tempo, não terrorismo. Por isso que eu conduzo os meus pacientes cada vez mais
para ter uma alimentação de forma equilibrada na ingestão de carboidrato, porque se ingere de forma errada carboidrato em situação saudável, uma pessoa que é atleta, e principalmente na situação do paciente com câncer. Tá bom? Então, minha live hoje foi rapidinha, eu tenho um compromisso agora. Quero agradecer a sua atenção de ter participado aqui comigo. Deixe sempre as suas perguntas no Story, eu sempre estou deixando a caixinha para que a gente possa trazer perguntas. E quarta-feira eu tenho uma live muito especial que vai ser sobre reconstrução da mama por conta do câncer de mama com um médico do AC Camargo. Então, eu fico aguardando as suas perguntas em breve e uma excelente semana para você. Um grande abraço.